Tudo beleza? Hoje é sexta-feira. Graças a Deus, mais uma semana na presença de Deus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa me abençoar, né? Que nós possamos estar aí na presença do Deus vivo de Israel, nosso Senhor e Salvador. Né? Tivemos aí essa semana 2 lives proféticas aí intensas, né? Fortes aí, o povo ficou impactado, muita gente aí tá dizendo que o pastor Santo tá louco, né? Bateu a cabeça, bebeu, fumou alguma coisa estragada, né? Mas é normal, né? Isso aí faz parte, né, gente? Isso aí faz parte, né? Certa vez, o povo de Deus aí numa situação difícil que estava, né, cercado, com todo um exército cercado, eles desceram aí à casa do profeta e já fazia quase 2 anos, né, que eles estavam ali cercados e o profeta disse, olha, amanhã, nesse horário, vocês vão ter tudo em abundância. Aí teve um capitão e disse assim, nem que abra a janela do céu se vai acontecer. O profeta disse, vai acontecer, você vai ver, mas não vai comer, né? E quando aconteceu, o cara foi pisoteado no outro dia e morreu, né? Não é assim, irmão? Então, quando o profeta de Deus fala, acontece, né? Eu quero até mostrar para vocês que hoje eu atendi uma pessoa, uma pessoa de esquerda, né? E eu recebi uma mensagem. Hoje eu quero contar para vocês, vou mostrar para vocês uma mensagem que eu recebi e eu tenho certeza que vocês vão ficar estarrecidos com o que vocês vão ouvir. Porque o povo, irmão, o herdeiro, o povo de direita, o povo a família, o povo cristão, não tem noção do que está acontecendo no Brasil. Não tem noção. As pessoas estão tão alienadas, tão, sabe? Acha que tudo né, é paz e amor, é benção. Eu vou te mostrar o que o moço disse para mim hoje, entendeu? O recado que ele me mandou aí pela internet. Eu conversei com ele, um cara inteligente, tem faculdade, mas tem uma visão de esquerda. Você vai ficar assustado com o que eu vou te falar aí, entendeu? Né? Porque as pessoas não têm a noção de brasilidade que nós temos, de irmandade, entendeu? De todo mundo é irmão, de não interessa se você é do Nordeste, se você é do Sul, se você é do Sudoeste, se você é do Leste, não interessa. Você é índio, se você é meio japonês, se você é meio alemão, se você é, que é o meu caso, se é meio italiano, não interessa, a gente é brasileiro. A gente tem o mesmo sangue que corre na veia, nós somos todos irmãos. E deveria ser assim, mas na cabeça deles não é. Os doutrinados pela esquerda não pensam assim. Eles dizem que nós somos os alemães e eles são judeus, sabia disso? Entendeu? Você vai ficar estarrecido. Você que é uma pessoa de bem aí, você que é uma mãe de família, um pai de família, né? Você que é um crente e congrega na tua igreja, que você ama o teu irmão, não importa se ele é negro, branco, azul, amarelo, ele é teu irmão, né? Gordo, magro, não importa. A gente aprendeu a amar todo mundo, independente da cor. Cor para nós não interessa, pelo menos para mim não interessa. E eu sei que a maioria de vocês é como eu, né? Não é racista, não separa as pessoas por classe, que é o que eles fazem, entendeu? Que a gente aprendeu a ser tolerante, né? Eu acredito que você também aprendeu a ser tolerante, né? Tolerar as pessoas, mesmo que seja às vezes você achar uma idiotice que o cara tá falando, mas você escuta e leva na boa, porque todo mundo pode falar o que quiser, né? Deveria ser assim. Mas você vê a conversa de algumas pessoas, você vê que não é bem assim. Você lembra o Talibã, os caras do Talibã falando que você é irmão dele se você torcer para o Alá, se você torcer para Jesus, ele corta a tua cabeça, entendeu? Ele não tolera você, ele corta a tua cabeça, que você tem que morrer. Então a gente vai ver que existe uma grande parte do Brasil, uma grande parte que pensa exatamente assim, tá? Então eu quero mostrar para você e eu quero que essa conversa serve para você ficar esperto. O que o pastor está falando para você aqui, tem muita gente que acha que eu sou um louco retardado no que eu estou falando. Eu quero mostrar para você aqui. Você sabe o que é? Que eu recebi a mensagem pelo Instagram e ele é assim, ó, trabalhou como proprietário na empresa Comércio de Bovinos para o Abate. Trabalho alternativo, artes plásticas, desenhos e pinturas artísticas. Estudou na Instituição de Ensino Universidade Norte do Paraná.
Então eu estou te falando isso para você ver que ele não é um analfabeto, uma pessoa burra, nada disso, pelo contrário. Estou falando para você aqui de doutrinação de esquerda. Então a mensagem que ele mandou para mim foi assim, ó, presta atenção, eu vou ler para você, tá toda printada aqui, ó, se tiver qualquer problema, não tá printada aqui, ó. Se essa profecia não acontecer, dia 8 você vai botar a cara onde? Quem é você para falar com Deus? Dia 8, se tu for homem, vem aqui para a Bahia prender esquerdista. Até teu Deus é de... Ele falou um palavrão, eu não vou repetir o palavrão dele. Tu és do fã-clube da milícia e corruptos do governo genocida. Parabéns. Eu disse bom dia. Já ouvi isso de outras profecias, mas quando elas aconteceram, quem falou essas bobagens sumiu. Eu não disse que seria no dia 8. Melhor você ouvir de novo com mais atenção. Mas ainda assim, seja sempre bem-vindo. O diálogo que eu tive com ele. Ele disse, falo 8 porque é o dia seguinte. Eu respondi ele dizendo assim, ó, estou aqui há muitos anos e sempre falei sobre coisas que iriam acontecer. E como você viu, ainda não sumi. Quero ver se nada acontecer, como vai ficar a sua reputação. A CPI não está inventando nada sobre esse governo corrupto. Quem vos acusa são os próprios comparsas do governo genocida. Se pega com Deus, meu amigo, sai dessa lama. Eu respondi ele dizendo assim, ó, ok, vamos esperar para ver, né? Como eu costumo dizer, o tempo não perdoa ninguém. Espero que todos que falam mal, depois, caso aconteça, tenham a coragem de pedir desculpas. Ele disse, principalmente quem usa o nome de Deus em vão. Aí eu disse para ele assim, cuidado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E alguém pode ir para o inferno por causa disso, né? Ele disse, de onde é esse Espírito que se diz santo? Eu falei, a tua conversa não me surpreende. Disseram a mesma coisa para Jesus, lembra? Você é só mais um fariseu que se levanta contra homens de Deus. Como você é um pastor e quer uma guerra civil no nosso país? Eu disse, você é petista? Olha o que ele respondeu, você acha que vamos nos entregar sem nos defender? Escute isso aqui, tá aqui, ó. Tá aqui na conversa, ó. Tá printado isso aqui, ó. Olha o que ele respondeu. Você acha que vamos nos entregar sem nos defender? Eu disse, quando você ouviu dizer que eu quero uma guerra? Ele disse, mas para um bom entendedor, uma palavra basta. Eu disse, por isso vai haver uma guerra. Eu não só disse o que vai acontecer, eu apenas disse o que vai acontecer, mas eu não disse que eu quero que uma guerra aconteça. Mas infelizmente isso vai acontecer e muitas pessoas vão morrer. Espere e depois julgue. Se isso não acontecer, eu sou um mentiroso. Se acontecer, ele disse, você quer que aconteça? Você está pensando que somos judeus que não se defenderam do Hitler? Você está escutando o que o cara está falando? O cara é da Bahia. Está escutando aqui o que o pastor está falando? Você acha que nós somos como os judeus que não se defenderam? Como nós vamos nos defender do Hitler? Eles chamam nós de Hitler, nós, de fascistas, nós, o Bolsonaro ou Hitler para eles. Aí eu disse assim, ele disse assim, né? Você quer que aconteça, você está pensando que somos judeus que não se defenderam de Hitler, morriam como gado. Pregue a paz, rapaz, se é realmente um homem de Deus. Aí eu disse para ele, paz? Não haverá paz. Pare com isso, tire a política porca do teu templo. Eu disse, você é evangélico? Ele disse, senão Jesus vai entrar nele virando a mesa como consta na Bíblia. Não, ele disse, acredito no Deus da paz. Bolsonaro nunca foi nem será um homem cristão. Veja o passado dele. Então,
eu fiz questão de printar e trazer isso para vocês, porque eu tenho recebido muitas ameaças, né? Muitas ameaças eu tenho recebido desse povo. E as pessoas não conseguem entender, né? É uma loucura você ouvir o cara falando isso, né? Você viu o que ele disse? Você acha que nós vamos nos comportar como os judeus e deixar que Hitler nos mate e vamos morrer como gado? Não, nós vamos lutar. O que o pastor está falando para você, irmão? Que vai acontecer e você está dormindo muitas vezes com o teu inimigo. Eu estou contando para você aqui para você ver o que as pessoas pensam aí fora. É por isso que eu printei essa mensagem e trouxe aqui para você. Eu dei corda, conversei com ele porque eu queria que ele falasse. Um cara que fez universidade, não é um analfabeto. É como o Talibã, é uma ideologia louca que está na cabeça dos caras. Os caras acham que tá na cabeça deles que nós somos o Hitler, nós que queremos a liberdade. E o cara não aceita, e se for preciso, ele vai matar alguém, eu, você, para impor o que eles querem, com verdade. Então, quando eu falo para você ter cuidado, quando eu falo para você cuidado nas manifestações, quando eu falo para você cuidado, quando você estiver na rua manifestando, cuidado, o que o pastor está falando para você? Entendeu? Os caras vieram das universidades, irmão, foram doutrinados nas universidades. Os professores, infelizmente, estão doutrinando esses caras faz 20 anos nas universidades. Desde o Fernando Henrique, eles estão sendo doutrinados nas universidades. Ele tá entendendo? Um cara que prega que o Che Guevara é um herói, irmão. Um cara que assassinou os negros, assassinou as prostitutas, assassinou os gays, que matou todos os padres que não aceitaram, os pastores. Che Guevara foi o maior bandido que a história já teve, assim como Fidel Castro. Louco, assassino. E os caras idolatram eles. E vai numa universidade, escuta uma história, um professor de história falando sobre o Che Guevara, vê o que o cara fala dele. E o cara muitas vezes é negro, é isso que eu fico injuriado às vezes. O cara é negro e exalta o Che Guevara, o cara é gay e exalta o Che Guevara. Eu queria que ele vivesse no tempo do Che Guevara, para ele ver o que é bom. Então eu estou mostrando para você aqui, printei essa conversa e estou mostrando aqui para você saber com quem você está lidando. Quem é que você vai encontrar na rua defendendo a China. Eu recebi uma mensagem de uma irmã que mora num condomínio de alto padrão em São Paulo. Alto padrão. E ela pôs uma bandeira do Brasil na porta da sala dela. E ela está recebendo represálias das pessoas que moram no condomínio porque ela pôs uma bandeira do Brasil na porta da sua sala. E ela disse, no meu condomínio moram muitos sindicalistas, advogados, juízes. E os caras passam ali, irmão, e xingam ela. Vizinhos. Porque ela tá com a bandeira do Brasil na porta da sala. E ela não tirou, não. E não vai tirar. Eu queria que você entendesse isso. Tem muita gente que não entendeu ainda, tá achando que a gente tá de galhofa aqui, que nós estamos falando bobagem, que não é assim. É um absurdo que a gente está vivendo. A gente viu na Bahia, na última manifestação, a polícia militar, por exemplo, obrigando as pessoas a tirarem as bandeiras do Brasil do carro e guardarem. Isso aconteceu na Bahia, por uma determinação do governador. Não pode pôr a bandeira pro lado de fora do carro, irmão. Então até onde isso vai? Então eu e você precisamos, a gente precisa abrir os olhos, abre os seus, eu tô com o meu aberto já, irmão. Porque as pessoas não vão conversar com você. Então abre o seu olho. Ninguém vem para conversar, irmão. Entendeu? O pastor tá falando para você. Ninguém vem para conversar. Olha, a irmã tá falando que em Criciúma eles estão pichando as igrejas. Porque hoje o símbolo da resistência de direita no Brasil são as igrejas. As igrejas evangélicas e as igrejas católicas. Não são só as igrejas evangélicas, não. Porque os padres que estão no chão de fábrica, tá todo mundo defendendo o Brasil. Hoje eu vi um vídeo de umas freiras enclausuradas, eu até nem sabia que existia isso ainda, mas existe, e isso não é crítica religiosa, eu estou fazendo só um comentário, que elas ficam fechadas, elas não vão para a rua, nada, por isso elas são enclausuradas, que estão orando pelo Bolsonaro, que estão orando pelo Brasil, estão enclausuradas. Então isso não é uma luta do povo evangélico, isso é uma luta do povo cristão, quem crê em Jesus, acredita na família, acredita no bem comum, quer ser da congregação, da Assembleia de Deus, da Porta de Cristo, qual você quiser, você tem direito, e ninguém tem o direito de criticar você por estar tendo uma decisão dessa na tua vida. Isso chama-se liberdade. E o pior são aqueles que se calam. Esses são os piores.
que criticam você, que falam, mas você fica misturando política com religião. Irmão, se você não falar de política hoje, amanhã você não vai falar de religião. Você se calar por causa da política hoje, amanhã você não vai poder rezar na tua igreja, você não vai poder orar na tua igreja. Você não vai poder acender um incenso se você vai num templo budista e você tem o direito de ir. Eu posso até não concordar com a tua religião, não aceitar que o Buda é um Deus. Tudo bem, mas você tem o direito de fazer isso. E eu não tenho o direito de criticar você. Você tem o direito de ir no teu centro de Umbanda e bater teu tabaco sexta-feira. Onde eu estou fazendo a minha casa, uma quadra. Na frente tem um centro de Umbanda. Eu estava lá sábado passado, ou retrasado, não me lembro, na laje, mexendo nas coisas, porque eu gosto de ficar mexendo, fazendo as coisas, e os irmãos estavam lá, batendo os tabacos deles lá. E o irmão falou, ei, pastor, tá ferrado, tem um centro de macumba ali do lado da tua casa. Eu falei, não tem problema nenhum, os irmãos têm o direito de ter a religião deles, como eu tenho o direito de ter minha igreja e fazer o meu culto, e eu quero que eles respeitem. Então, se os irmãos que vão no centro de Umbanda ali do lado respeitam a mim, que vou na minha igreja cultuar a Deus, eu tenho a obrigação de respeitar eles. Isso é liberdade, irmão. Como é que eu quero ter o direito de exercer a minha religião dentro da minha igreja e eu vou ficar jogando pedra no telhado dos caras porque os caras têm um centro de Umbanda? Não posso. Nós somos filhos da mesma nação. Nós somos filhos da mesma pátria. Nós somos brasileiros. O Brasil é o único país do mundo miscigenado. Aqui ninguém tem raça pura. Aqui todo mundo é misturado com todo mundo, irmão. Aqui nós temos um pouco de negro, um pouco de caboclo, um pouco de índio, um pouco de alemão, um pouco de italiano, um pouco de cada lugar. De búlgaro, de japonês, de português. Todo mundo, irmão, tem um pezinho na África. Todo mundo tem. E como é que você vai falar do irmão que é negro? Eu não gosto daquele negão porque ele tem um cabelão. Que isso, irmão? O cabelo é do cara, ele deixa o tamanho que ele quiser. Se quiser raspar a cabeça, raspa também. O problema é dele, não é teu. Você não tem que falar nada. Não encher o saco dos outros. Entendeu, irmão? Tem que aprender isso. Você tem que aprender isso, a respeito. Respeitar as pessoas. Entendeu? Você tem que aprender a respeitar as pessoas. Você tem que aprender a respeitar a escolha das pessoas. O teu direito acaba quando começa o deles e vice-versa. E acabou a conversa. Você tem que aprender a respeitar. Eu tenho que respeitar o negro. Não, você tem que respeitar as pessoas. Porque as pessoas não podem ser julgadas pela cor da sua pele. Somos todos iguais e deveria ser sempre assim. Você tem que ensinar o teu filho a respeitar as pessoas. Não é respeitar o negro, o gay, Não, você tem que ensinar o teu filho a respeitar as pessoas. Respeite as pessoas. Não importa a cor da pele, do olho, do cabelo, a escolha sexual que cada um tem. Todo mundo tem direito. Isso é um país, isso é uma democracia, isso é a liberdade pela qual nós devemos lutar. E essa é a verdade, é a real. Mas o cara usa gasolina no carro dele, vai ferrar com o planeta. Vá se ferrar, irmão. Quer usar álcool no teu carro? Use álcool, não enche o saco do cara que usa gasolina. O cara usa diesel, ele que use, cara. Entendeu? Vai se ferrar, irmão. Vamos parar com esse mimimi imbecil de esquerda que tá aí no nosso país e todo mundo... porque o cara que se dane, irmão. Daqui a pouco Jesus vai voltar, essa merda toda vai queimar e nós vamos embora. Parem de encher o saco dos outros. Para, irmão. Mas o irmão tá fazendo uma fogueira ali. Deixa ele fazer, cara. Ele tá assando uma carne ali, tá fazendo sei, sabe Deus o quê. Deixa o cara se virar. Defumando a roupa dos outros. Né? Isso é ter liberdade. Entendeu? O cara quer comprar uma arma, o cara que compra uma arma. Eu não gosto, não compre. O cara quer comprar um carro, o cara que compra. Você quer andar de bicicleta elétrica? Ande de bicicleta elétrica. E pronto. Você entendeu, irmão? Então, isso é a gente ter liberdade. Liberdade, nós nascemos para ser livres. Eu não gosto nem de passarinho preso. Não gosto de bicho de cativeiro, eu não gosto, entendeu? Eu não gosto, mas se você tem, eu respeito, mas eu não gosto. Você não tá aí para ser juiz, não é tempo de julgar ninguém ainda. Então eu queria chamar a tua atenção para esse diálogo
que eu tive com uma pessoa hoje de manhã. E para você abrir os teus olhos e ficar esperto, irmão. Não quer dizer que você tem que ser trouxa de ninguém. Entendeu? Não seja trouxa, fique esperto. Cuidado na rua, nos dias da manifestação, tá? Vai sair para a manifestação, de preferência não vá de carro, pegue um Uber, não saia com o teu carro de casa, deixa ele guardado na garagem, mais seguro. Tá legal, gente? Então, todo mundo, né? Todo mundo com cuidado. Cuidado e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Os caras estão aí, estão com a pilha, estão tudo pilhado, entendeu? Estão tudo pilhado, estão sendo pilhados pela esquerda. Tem deputados aí federais pilhando os caras, pilhando. Então, tome cuidado, tá? Muito cuidado, tá bom? Nesses dias aí, no 7 de setembro, quando você anda com a camisa do Brasil, tome cuidado. Tá legal? Tá na nossa página aí. A não ser que você não gostou, você vai lá e discute. Não deixe de compartilhar ela. Tá legal? A nossa intenção aqui, no primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre política, sobre as coisas, e depois um pouquinho a gente vai falar sobre a Bíblia. Aí 20 minutinhos só, então você que veio, se quiser ficar aí, vai ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus, e depois a gente vai orar pelo país. No final da live nós vamos orar por você, vamos orar pelo nosso país, pelo nosso presidente, todo mundo junto. Eu queria ler Atos, capítulo 12, verso de número 1. Presta atenção, diz assim, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus estava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. 15. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela, afirmando que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes que o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Amém? Feche os olhos, eu quero fazer uma oração. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento e entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, para que ela possa descer de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, e assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós possamos ter a nossa fé no Senhor aumentada. Amém e amém. Nós temos aqui uma mensagem da palavra de Deus que trata muito sobre os dias de hoje. Preste atenção, porque eu quero te dizer coisas hoje dentro da palavra. Esta palavra fala para a gente sobre o crescimento da igreja. A igreja começou a tomar um vulto
um vulto grandioso. Todos começaram a se converter, todos começaram a buscar a Cristo, e isso começou a gerar uma crise de poder. Escute o que eu tenho a dizer para você. Uma crise de poder. Aqueles que detinham o poder, aqueles que mantinham o poder debaixo do seu braço, eles se sentiram ameaçados por Jesus. Porque Jesus começou a tirar as pessoas debaixo do jugo da escuridão. E toda vez que Jesus traz a luz sobre a escuridão, há uma revolta nas trevas. As trevas se revoltam. As trevas se levantam, porque elas não desejam que as suas obras sejam mostradas à luz. Eles não querem que as suas obras venham à luz para que todos vejam. As trevas gostam de ficar escondidas, as trevas gostam de se manter na escuridão, as trevas gostam da mentira, as trevas gostam das coisas erradas. E quando Jesus Cristo trouxe à luz tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento na igreja, que naquele momento era a igreja, aquilo estava caindo por terra em função da verdade. A verdade estava libertando as pessoas da mentira. A verdade estava libertando as pessoas da mentira. E a mentira se levantava bravamente. A mentira se levantava para tentar derrubar a verdade. Isso desde os primórdios é assim. A mentira se levanta para esconder a verdade. E a gente observando vê que o rei Herodes, antes de morrer, preste atenção, aqui tem uma mensagem profética para você. Não ache que a live profética é só quando o pastor está falando uma revelação. Não. A live profética também é revelada dentro da própria Bíblia. E se você prestar atenção, você vai entender o que o Espírito Santo está falando para você hoje. O poder do rei Herodes estava por acabar. E ele, sentindo ameaça, ele se levanta e manda matar Tiago. Quando ele mata, ele vê que é bom. Gerou um transtorno no meio da igreja. Gerou um transtorno no meio daquele povo amotinado, aquele povo rebelde que não aceitava mais a imposição dura do jugo, da servidão. O povo não aceitava mais. E essa rebelião era demonstrada através de uma mudança de paradigma, de pensamento. As pessoas estavam aprendendo que vinham escravizadas uma vida inteira e agora eles queriam ser libertos. E quando eles sentiram o cheiro da liberdade, eles não queriam voltar mais atrás. Eles não queriam mais abrir mão. E o único meio que o governo, que aquele povo que dominava, tinha de fazer com que eles recuassem era matando seus líderes. Preste atenção no que eu estou falando. Então Herodes manda matar Tiago. E manda matar Pedro. Pedro é o chefe da igreja. Pedro tem uma representatividade hoje. Ele era o chefe da verdade. Era ele quem ajudava, quem norteava. Ele era o apóstolo, o dirigente da igreja. E se matasse ele, matava a igreja. Há um adágio judeu antigo que diz assim: mata o profeta, consome a profecia. E eles achavam que matando a Pedro, quando matassem o Pedro, eles iam acabar com a igreja. Por isso Herodes manda prender o chefe, o líder. E Pedro é levado para a prisão. E a gente vê aqui uma série de palavras falando sobre uma guarda que permanecia ali durante 24 horas, prendendo. Pedro foi colocado numa masmorra que era de pedra, com portas de ferro, trancadas, com guardas nas portas, fechados. Porque eles guardaram Pedro como algumas pessoas guardam um animal para matar depois. Para ficar cevado, para desverminar, para limpar, para ele beber bastante água limpa e limpar, para que depois ele seja sacrificado. Eles tinham uma hora determinada para matar o Pedro. Escute o que eu estou te falando. Está descendo uma revelação de Deus nessa palavra. Escute isso, uma revelação forte de Deus nessa palavra. Se você estiver ligado, você vai entender o que eu estou falando. Eles guardaram o Pedro para matar depois.
Mas eles já tinham a intenção no seu coração de matar Pedro. Eles já tinham a intenção de acabar com o líder, com o chefe da revolta, que era aquele que coordenava todo mundo, era aquele que era cheio do Espírito, que aquele que foi reservado por Cristo. Cristo disse para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro era um ícone, Pedro era uma bandeira, Pedro era um escudo, Pedro era um escolhido, Pedro era um ungido de Deus. E eles escolheram para matar Pedro. E eles iriam matar o Pedro, era a intenção deles. Então eles deixaram ele no lugar fechado, rodearam ele, não permitiam que Pedro saísse, não permitiam que Pedro fizesse nada, tiraram o contato de Pedro com a sua igreja, tiraram a condição de Pedro governar a igreja. Escute, era como Pedro estava aqui literalmente na cadeia, com braços engessados, com pernas engessadas. Ele queria fazer as coisas, mas ele não podia, porque o sistema o impedia. O sistema o aprisionava. O sistema o prendia. Tá entendendo a mensagem, irmão? A única coisa que Pedro podia fazer, irmão, era orar a Deus. Pedro foi preso com cadeias nas mãos, nas pernas, com guardas ao seu redor, e ele não tinha como fazer. Ele queria fazer. Ele sabia como fazer, porque Deus havia ungido ele. Deus havia separado, ensinado. Mas Pedro estava rodeado por soldados, cadeias, autoridades, as mais intensas e fortes. O rei daquele mundo estava sobre ele. E disse: vou deixar ele aqui, com a impressão de que ele está vivo e solto, mas ele está preso debaixo do meu comando. Mas os governadores daquele tempo, eles não contavam com uma coisa: e Pedro era um escolhido de Deus. Repita, eu sei que você não gosta de fazer isso, eu sei que você não gosta, mas eu quero que você faça. E que você fale aí: Pedro é um escolhido de Deus. Fale isso. Para uma missão específica: libertar o povo de Deus, conduzir o seu povo, conduzir a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava inerte, por não poder fazer nada, porque o poder que o rodeava era maior do que aquele que ele tinha, a igreja fazia o quê? Orava. A igreja clamava a Deus. A igreja chorava aos pés do Senhor, dizendo: Deus, livra o Pedro. E aí Deus lá no céu, e a minha Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possam ouvir, e que os seus braços não estão presos ou encurtados para que não possam nos salvar. Deus dá ordem a um anjo. Repita comigo: o anjo de Deus é real. Aleluia. Eita, aleluia. Deus é bom, né? Que mensagem extraordinária. Deus manda o anjo descer na terra. E o anjo desce na terra. E nós lemos aqui o texto. 5 diz assim, ó: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmão, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Foi Deus quem deu essa mensagem para nós hoje. Eu orei a Deus. E Senhor, qual é a palavra que eu vou pregar? O Senhor disse para mim, Atos 12. Você vai falar para o povo que eu vou libertar o Pedro da prisão. Escute, irmão, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus aí. Deus disse, eu vou tirar o Pedro da prisão. Irmão, dá um glória a Deus aí, irmão. Deus é bom, irmão. Deus é soberano. Deus é extraordinário. Deus vai matar o Herodes, irmão. O Herodes representa um sistema. Escute isso. Entenda a mensagem. Herodes representa um sistema opressor. Um sistema que estava sobre o povo, trazendo um jugo pesado de impostos, de leis, de regras desumanas, contrárias às leis de Deus. Escute isso. A Bíblia diz no verso 6, e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado ou preso com cadeias, com algemas.
E os guardas diante da porta guardavam a prisão, ou seja, era impossível diante do sistema aplicado para prender Pedro, impossível ele sair daquela situação. Pedro estava cercado, ele estava deitado, dormindo, tinha um soldado de cada lado dormindo dele, ele preso com cadeias, ele preso com correntes, tinha soldados nas portas. Nós estamos lendo o verso de número 6, e agora vamos para o 7, que diz assim, preste atenção. E eis que sobreveio, que veio sobre eles, o anjo do Senhor. Aleluia. E resplandeceu a sua luz lá na prisão. Sabe o que Deus está falando aqui? Que o anjo vai lá no meio do negócio, irmão. O anjo de Deus vai entrar lá dentro. Escute o que eu estou falando. Essa palavra é revelada de Deus para você. O anjo de Deus vai entrar lá no meio, onde o Pedro está preso. E lá ele vai resplandecer a sua luz. Quer dizer que todos o verão. Escute isso aqui, é muito forte essa mensagem, irmão. Muito forte essa mensagem aqui. Ele vai lá no meio da prisão, irmão. É lá que a sua luz vai resplandecer. Todos vão ver a luz de Deus lá no centro, onde Pedro está preso. É lá. E ele tocou em Pedro e o acordou e disse, levanta depressa. E caíram das suas mãos as algemas. Irmão, tem uma revelação do Espírito Santo para te dar nesse texto aqui. Quando Pedro despertar, tudo que prende as suas mãos vai cair. E a primeira coisa que Deus vai liberar são as suas... E a primeira coisa que ele vai fazer, suas mãos que estavam presas, agora estão livres e elas vão se movimentar. Uma revelação de Deus para você. Uma revelação forte de Deus para você. Primeira coisa que aconteceu quando o anjo despertou a Pedro. As cadeias das suas mãos caíram. Aquilo que impediam ele de movimentar as suas mãos. Você está entendendo o manto aí. Já disse para você que eu não posso falar as coisas, eu vou falar aqui no manto. Que a mensagem é revelada. Preste atenção. Primeira coisa vai libertar as mãos do Pedro, entendeu? Continua o texto. 8. E disse-lhe o anjo, veste-se, cinge-te é veste, se veste, ele disse, e coloca as tuas sandálias nos teus pés. E ele fez assim. Então não tenha dúvida que Pedro vai obedecer à voz de Deus. Não tenha você dúvida disso. Deus vai instruir ele certinho no que ele tem que fazer. Você não tenha dúvida disso. Pedro está sendo instruído pelo anjo de Deus. E no momento certo que eles acharem que vão matar o Pedro, o anjo desce e impede. Tira as cadeias. Vai trocar as vestes, é trocar a situação. Trocar o sapato é trocar o caminho. Escute o que eu estou falando. É muito forte aqui o manto, irmão. Sapato significa caminho. Vai vestir um sapato. Vai vestir uma roupa. Preste atenção. Tá no texto isso aqui, irmão. Não escolhi isso aqui, não. É que foi o Espírito Santo que deu. É muito forte isso aqui. E ele continua. E lança às costas a tua capa. Isso aqui é a parte mais forte do texto. Porque quando Eliseu... Escute o que eu vou falar pra você. Ele pediu a Deus porção dobrada do ministério de Elias. Elias olha para ele e diz assim, ó, se a minha capa cair e vier sobre você, cumpriu-se a palavra. Então a capa significa autoridade, a capa significa poder. Escute o que a Bíblia está falando. Isso aqui é uma mensagem revelada, irmão. O anjo falou para ele, põe a tua capa sobre as tuas costas. Ele está dizendo, pega o poder que eu te dei. Põe sobre os seus ombros a autoridade que eu estou te dando. Põe sobre os seus ombros a responsabilidade que eu estou te dando. Entendeu? O anjo de Deus vai descer e vai pôr a capa, irmão. Vai fechar o negócio. Você acha que é brincadeira isso que Deus está falando? Não é, não. Capa é símbolo de autoridade, a capa do profeta. Quando alguém vem aqui em Guaratuba e fala, pastor, eu vim aqui porque eu quero que você ore, porque eu quero a tua capa. Sabe o que ele está pedindo? Ele está pedindo, eu quero a unção que está sobre você. Capa é autoridade, é poder de Deus. Então o anjo fala para ele, lança às tuas costas
a tua capa. Deus dá uma capa para ele, Deus dá autoridade. Quando ele levanta, ele está nu. Ele coloca uma roupa, ele coloca um sapato e ele coloca sobre os seus ombros a capa. Ele vai sair de lá com a capa nos ombros. Escute aqui o que eu estou te falando, irmão. Ele vai sair da prisão com a capa sobre os seus ombros. Quando vai haver um julgamento, o juiz, antes dele entrar no plenário, o que é que ele faz? Ele coloca sobre os seus ombros a capa, que se chama toga. A do juiz é toga, do profeta é capa. Você está entendendo a importância do que eu estou te falando, irmão? Como é forte isso aqui que Deus está falando para nós, essa mensagem? Isso é revelação na Bíblia. Tem revelação que o pastor faz quando Deus fala, Deus dá visão, mas aqui essa palavra é revelada na Bíblia. Quando ele estiver saindo, ele vai sair com a capa. Ele vai sair dessa situação revestido de poder, de autoridade. Escute o que eu estou falando para você. E quando a capa estiver sobre os seus ombros, e quando esta autoridade estiver sobre os seus ombros, escute aqui, vamos continuar no texto. A gente não fugir da Bíblia. Vamos continuar no texto, irmão. Ele continua. No verso 9, ele diz assim: e saindo, o seguia. Pedro seguiu o anjo de Deus. Pedro vai fazer exatamente o que o Senhor mandou ele fazer. Não ache que vai ser diferente. Pedro saiu para ser o líder da igreja. Pedro saiu para ser o líder deste novo povo, chamado por Deus de livre, de abençoado, de separado, de escolhido, de povo remido. É muito forte esse manto aqui, essa mensagem aqui está muito forte, mas está descendo do céu isso aqui. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. E ele achava que era uma visão. Vai acontecer algo que as pessoas não vão acreditar. O que vai acontecer vai ser tão extraordinário que as pessoas não vão acreditar. Muita gente vai ser pego de surpresa e falar: meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Está aqui, ó, revelado na Bíblia, no texto. Muitos vão se surpreender, vão achar que é algo espiritual, mas não é, irmão, é físico. Escute o que eu estou falando. E ele continua ainda o texto. 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, porque elas estavam antes da porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Como é que você quebra uma porta de ferro, irmão? Não tem como, né? O que simboliza a porta de ferro? Impossível de passar por aquele caminho. Onde tem uma porta de ferro, parede de pedra, porta de ferro, impossível de passar. Mãos limpas. Mas o poder de Deus fez o quê, irmão? A porta se lhe abriu por si mesma. Deus é quem vai abrir a porta, irmão, para o Pedro sair da prisão. Deus é quem vai abrir um caminho intransponível que um homem qualquer não poderia trilhar. Cria uma situação que ninguém poderia gerar, mas Deus vai gerar essa situação. Deus vai abrir essa porta. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus vai criar algo extraordinário. E o próprio anjo de Deus vai descer na terra para conduzir o Pedro no meio dessa situação. Próprio Deus, eu já disse para você desde o começo, Deus tem um projeto para o país chamado Brasil. Deus tem um projeto para esse povo, Deus tem um projeto para essa nação. Eu estou falando isso para você faz muito tempo. E que Deus vai criar uma situação para que o povo de Deus seja liberto. Eu disse desde o começo, Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu poder. Essa é a palavra de Deus para você hoje. O anjo de Deus vai abrir a porta e o Pedro vai passar. As cadeias vão cair e o Herodes, ele vai morrer. E a Bíblia, irmão, ela diz isso. Que os caras ficaram tão enlouquecidos com o que aconteceu porque eles não entendiam. Eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Se você olhar para o verso de número 20, ainda no capítulo 12, eu quero que você acompanhe comigo aí na tua Bíblia, por favor. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei,
Pediam paz porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, escute isso aqui que eu vou falar para você. Eu vou encerrar aqui. Num dia designado, não ache que com Deus existe por acaso. Um dia aleatório, não existe isso não. Tem dia e hora para isso aqui acontecer. Tem dia e hora para esse negócio acontecer. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal. Escute isso aqui. Estava assentado no tribunal, ele lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, feriu-o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Você crê nisso? O anjo de Deus, eu já falei isso do anjo de Deus que desceu no Brasil. Eu já falei isso para você numa mensagem revelada que Deus me deu. E aqui Deus está falando que quem vai fazer é o anjo de Deus que vai mover a espada sobre o Herodes. O anjo de Deus vai mover a espada e vai matar Herodes. Porque ele não deu glória a Deus. Você crê nisso? Vamos orar, feche os olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre todos que estão comigo hoje, sobre a minha igreja, os amigos, os curiosos, todos que estão aqui. Que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa guardar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Guarda ele debaixo do teu sangue. Livra ele, Senhor, de todo mal em nome de Jesus Cristo. Alcança o Senhor com o teu poder e tua graça. Abençoa, Senhor, o nosso exército, a nossa marinha, a nossa aeronáutica, a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, as guardas municipais e todas as forças de segurança dessa nação, os nossos soldados, guarda eles. Os nossos generais, guarda eles. Abençoa, Senhor, o teu povo na autoridade e poder do teu nome. E move, Senhor, a tua mão através do anjo para que este Herodes venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa pátria, abençoa o nosso país, abençoa o nosso povo, abençoa o povo brasileiro, Senhor. Eu peço que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha levantar uma nação santa, ungida, escolhida, separada, em nome de Jesus. Eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, possa se mover no Brasil, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para que eles se movimentem na nossa terra e venham trazer o juízo, segundo é a vontade e o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado aí. O óleo seja abençoado em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o teu grande amor, a tua graça, o teu poder estejam e permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe, guarde e nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém.